Olá pessoal, vocês fizeram o exercício das orações subordinadas substantivas? Olha pessoal, esse conteúdo é um conteúdo que, se você prestar atenção, seguir o passo a passo, você vai conseguir fazer bem direitinho. Vamos lá começar? Eu vou começar a corrigir bem devagarinho algumas das frases, né, que a tia botou no exercício, dos períodos. E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, perguntem, tá bom? Para poder aprender realmente esse conteúdo, porque é necessário que vocês aprendam. Vamos ver aqui. Vocês estão lembrados dos passos a seguir? A gente sublinha os verbos, circula a conjunção, separa uma oração da outra. Aí depois que a gente faz isso, que encontra a oração principal, né, que é aquela que não tem conjunção, a gente vai perguntar pelo sujeito da oração principal. Em seguida, a gente vai ver o tipo de verbo e descartar se ele é FESPAC ou não. Se ele for FESPAC, é porque a outra oração é predicativa, tá bom? Aí depois a gente vê se a oração subordinada inicia, né, começa por preposição. Aí vamos ver aqui esses passos na prática. Sublinhe os verbos, circule as conjunções, separe as orações e classifique-as em OP ou OSS. Oração subordinada substantiva, uma dessas. Subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal ou apositiva. Vamos à primeira. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Vocês viram que aqui, né? Eu sublinhei os verbos de vermelho, o E acentuado será verbo por todos os séculos, lembram? E assuma. Aqui é conjunção, eu coloquei sempre de verde, né? Separei aqui, ó, sempre antes da conjunção. A oração principal é aquela que não tem conjunção. Qual é? É preciso. Qual é o sujeito, né? O primeiro passo que tem aqui, ó. Qual é o primeiro passo que a gente vai ver aqui? É perguntar pelo sujeito, né, da oração principal. Vamos perguntar pelo sujeito. Que é preciso? Que é preciso? Qual foi a resposta? Que cada um assuma sua responsabilidade. Quando eu perguntei pelo sujeito dessa, a resposta foi exatamente a outra. Eu não posso chamar isso aqui de oração sujeito, eu chamo de oração subjetiva, porque a oração subjetiva, ela vale o sujeito da oração principal, ok? Então, qual é a oração subordinada, substantiva, subjetiva? Que cada um assuma sua responsabilidade. Por que ela é subjetiva? Porque ela é o sujeito da oração principal. Olha, quando eu perguntei, que é preciso? Resposta, que cada um assuma sua responsabilidade. Vamos à seguinte. A B. Confesso que sua visita me surpreendeu. Verbos, confesso, surpreendeu, de vermelho. Que, separo antes. Oração principal, confesso. O que é que eu vou fazer primeiro? Aqui, né? Primeiro eu vou perguntar pelo sujeito da oração principal. Não é isso? Então, quem é que confessa? Qual é a resposta? Eu, tá oculto. Quando eu digo confesso, quem é que confessa? Só pode ser eu tá oculto. Se eu encontrei o sujeito aqui, mesmo que seja oculto, é porque essa outra aqui não é subjetiva. Então eu vou para o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Ver o tipo de verbo, descartar se é FESPAC ou não. Então vamos ver aqui. Eu confesso. Confessar é FESPAC? Não. Então vamos ler até o verbo. Eu confesso, vem a pergunta o quê? O que é uma pergunta do verbo transitivo direto. Estão lembrados que nós estudamos isso aqui? Estudamos ano passado e estudamos no começo desse ano. A pergunta o que vem depois do verbo, olha, eu confesso o que, é uma pergunta do verbo transitivo direto. O que é que responde essa pergunta? Não é o objeto direto? Estão lembrados? Transitivo direto aqui, objeto direto aqui. Então, qual é o objeto direto? É a resposta. Confesso o quê? Que sua visita me surpreendeu. Confesso o quê? Que sua visita me surpreendeu. Essa oração aqui é o objeto direto.
eu não posso chamar uma oração de objeto direto, eu chamo de oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Porque sua visita me surpreendeu, ok? Vamos à seguinte. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. Verbo convenceu, verbo foi. Eu esqueci de sublinhar aqui o verbo foi, perdão, vamos sublinhar agora, né? Verbo foi. Foi é o verbo da segunda oração, não é isso? Meu Deus, que teimosia desse i ficar de fora. Então, foi é o verbo da segunda oração. Oração principal é essa daqui, ó. Ele se convenceu. Primeira coisa, qual é o sujeito da oração principal? Quem é que se convenceu? Ele. Encontrei o sujeito. Então, já sei que essa daqui não é subjetiva. Aí eu vou para onde? Ver se o verbo é FESPAC. Convencer é FESPAC? Não. Então, vamos ler até o verbo. Ele se convenceu. Vem a pergunta de quê? É uma pergunta do verbo transitivo indireto. O que é que completa isso aqui? É um verbo, é um objeto também indireto. Ele se convenceu de quê? De que tudo foi em vão. Isso aqui completa esse verbo, é o objeto indireto dele. Eu não posso dizer que isso aqui tudo é um objeto indireto, porque é uma oração, tem um verbo. Então, eu digo que é objetiva indireta. Oração subordinada substantiva, objetiva indireta, de que tudo foi em vão. Essa daqui, pessoal, a D, não existe prova conclusiva de que ele seja culpado. Verbos existe e seja. Conjunção que, aí eu não posso separar o de, né, que é uma preposição, nem o de que, nem o para que, né, eu não posso separar. Forma uma locução conjuntiva, eu separo antes dele. Oração principal, não existe prova conclusiva. Vamos ver qual é o sujeito dessa oração. O que é que não existe? Resposta, prova conclusiva. Encontrei o sujeito aqui, então essa não é subjetiva. Esse verbo é FESPAC? É não. Então, assim, a gente viu aqui que essa oração aqui ó, começa por preposição. Essa daqui também começa por preposição. As duas orações que começam por preposição só pode ser ou indireta, como é o caso dessa, ou completiva nominal. Por que que essa é completiva nominal? Porque está completando esse nome. Não existe prova conclusiva. Prova conclusiva de quê? Né? A pergunta vem da palavra, da expressão prova conclusiva, que não é verbo. O verbo é isso aqui. Então, essa daqui começa por preposição, está completando um nome. Então, é completiva nominal. Essa daqui começa por preposição, está completando um verbo. Objetiva indireta. Vocês lembram quando a tia explicou, a tia falou? Se a oração subordinada começar por preposição, ela só pode ser dois caminhos. Se completar um verbo, objetiva indireta. Se completar um nome, que é o nome prova, completiva nominal. Não existe prova. Prova de quê? De que ele seja o culpado. Certo? Ok? Vamos à seguinte. Meu desejo foi que houvesse paz. Verbos foi e houvesse. Oração principal, meu desejo foi. Vamos procurar o sujeito dessa oração principal. O que é que foi? Meu desejo. Se eu encontrei o sujeito aqui, a outra não é subjetiva. Eu vou ver o tipo de verbo. É FESPAC? Sim, é o verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Então, verbo é FESPAC? Sim. Quando a oração principal termina num FESPAC, a outra é predicativa. Por quê? Porque o que tem na frente de um FESPAC é um predicativo. Então, essa oração aqui, que completa esse verbo FESPAC, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ok? Agora aqui, ó. Meu desejo é um só, que haja paz. Isso aqui tá na cara, né, pessoal? O que é verbo, por todos os séculos dos séculos, amém. E o haja, conjunção que, oração principal, meu desejo é um só. Eu não vou nem atrás de sujeito, eu tô vendo que ela termina em dois pontos. Quando ela termina em dois pontos, a outra é o quê? Apositiva, ok? No ensino médio é que vocês vão ver a oração subordinada substantiva apositiva de uma forma mais complexa,
tá bom? Então vamos o G. Convém que haja paz. Verbos convém e haja. Conjunção que separa o antes. A oração principal convém. Vamos procurar pelo sujeito da oração principal? Que é que convém? Qual é a resposta? Que haja paz. Quando eu perguntei pelo sujeito dessa, a resposta foi essa. Então, essa daqui é o sujeito dessa. É uma oração subjetiva. Necessito de que haja paz. Necessito verbo, haja verbo. De que, né? Eu não posso separar, que é a locução conjuntiva. Oração principal, necessito. Quem é que necessita? Eu, oculto. Eu necessito de que haja paz. Aí vocês vão ver aqui, ó, começa por preposição. Tá vendo? Começa por preposição. Quando começa por preposição assim, ela só pode ter dois caminhos. Ou é a objetiva indireta, se completar um verbo, ou é a completiva nominal, se completar um nome, como nesse caso aqui, ó. Cadê? Nesse caso aqui, ó, completou um nome, completiva nominal. Completou um verbo, objetiva indireta. Então, essa daqui, pessoal, tá completando o quê? Um nome ou um verbo? Um verbo. Se completa um verbo, objetiva indireta. Por quê? Porque a outra aqui, ó, começa por preposição. Tá bom? Agora vamos a essa daqui. Eu acho que necessitamos de paz. Verbo, né? Acho, verbo, necessitamos. Conjunção que separa aqui. Oração principal, eu acho. Quem é que acha? Eu. Então tem sujeito. A outra não é subjetiva. Começa a preposição? Não. O verbo é FESPAC? Achar é FESPAC? Não. Então vamos ver o tipo de verbo. Eu acho. Vem a pergunta, o que? É a pergunta do verbo transitivo direto. A resposta, né, que é o que completa, eu acho que necessitamos de paz. Isso aqui é o objeto direto dessa oração. Como eu não posso chamar objeto direto porque é uma oração, eu chamo de oração objetiva direta, porque vale o objeto direto da oração principal, certo? Vamos ver a J. Pareceu-me que a criança chorava. Verbos, pareceu-me, chorava. Conjunção que separa aqui. Oração principal, pareceu-me. Vamos perguntar pelo sujeito dessa oração? Que é que pareceu-me? Qual é a resposta? Que a criança chorava. Quando eu perguntei pelo sujeito dessa, a resposta foi essa. Essa daqui é o sujeito dessa. Então, é uma oração subjetiva. Ok? Olha, pessoal. Eu não vou continuar, vou deixar 10 para a gente corrigir, né? Depois da nossa prova do livro, que é na próxima, que é depois de amanhã. As outras, por esse vídeo aqui, eu espero, né, que vocês consigam responder as outras, corrigir com mais proficiência, né? Com mais assertividade, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar nessas 10. Aí vocês usem a próxima meia hora para fazer as outras 10, da K até a O. Tá certo? Acho que é da K até a O, não me recordo. E tentem fazer as outras 10, porque tá fresquinho aí na sua mente que você assistiu, certo? Hoje a tia não vai passar mais nenhuma atividade, vocês vão só refazer, rever as outras 10, tá bom? E além de rever, vocês vão terminar de ler o livro, porque a prova é depois de amanhã, eu quero todo mundo tirando um 10. Tá legal? Tá bom? Tchau, cheiro!